Já fiz mais de 13 anos de consagração e fiz uma experiência em 2013 de missão além fronteiras. Então aqui à frente você pode ver que tem um mapa. Isso aqui são alguns detalhes do país que eu estive. Um dos países da África se chama Togo. Togo é um dos países mais pequenos do continente africano, localizado a oeste da África, na costa do Golfo da Guiné, no estreito território que reúne povos de diferentes origens. Teve sua independência em 27 de abril de 1960. Togo tem uma superfície de 56.785 km², 4 milhões de habitantes. Togo significa, na língua Ewe, vila do outro lado do rio. A capital do Togo é Lomé, da região marítima fundada no século XVIII pelo povo Ewe. A língua nacional é o francês, a moeda é o franco francês também. Foi colonizado primeiro pelos alemães e depois pelos franceses, os europeus. Além do francês, Togo tem quase 50 línguas maternas faladas. Entre elas, uma das principais é o Ewe. Cheguei a Lomé no dia 13 de agosto de 2013. Aprendi a falar o francês, mas não consegui aprender a língua Ewe. Frases, orações, palavras, saudações, eu consegui, mas a língua mesmo realmente era muito difícil. No início foi bastante difícil dialogar com o povo do vilarejo, porque a maioria nem falava o francês e nem tinha condições de ir à escola, então conservavam sempre o Ewe, tanto falado quanto escrito, até hoje. Minha missão era tomar conta de uma escola primária com 600 alunos e 14 professores. Foi uma experiência bastante árdua. Sou formada em letras, português e inglês pela UFAL, mas a prática da língua estrangeira mesmo foi o francês, porque logo após eu tive um contato direto com o francês e aprendi lá mesmo. O modelo do ensino também é estruturado pela França. A escola iniciava-se às 7 da manhã com os alunos até às 13 da tarde. As dificuldades, uma delas eram tantas, mas uma delas era a situação da realidade de extrema pobreza dos alunos. Depois, em seguida, vinha a questão das doenças, principalmente a malária. Eu mesmo peguei a malária 3 vezes, porque a localização da escola ficava exatamente numa área de muita proliferação do mosquito, o transmissor. E nós éramos situados no meio justamente de um lago. Ao redor era tudo lago. As famílias em geral viviam da informalidade, sobrevivência de venda de produtos pelas ruas, principalmente as mulheres junto com as crianças que caminhavam vendendo as coisas na cabeça. Outros, no caso dos homens, pescavam, outros viviam na parte do campo para plantação, então eles se viravam naquilo que podiam. Todos os dias tínhamos alunos doentes, a maioria das vezes levávamos para o posto de saúde porque não tinha como entrar em contato com os pais. Investíamos alto na alfabetização, com reforço para o resultado no final do ano, as crianças chegarem a ter uma boa aprendizagem da língua francesa, porque todas as atividades, as matérias eram dadas em francês. Trabalhávamos com a conscientização também da higiene. Então, a maior parte do vilarejo, mas todo o vilarejo não tinha saneamento básico. Então, todas as estradas eram ainda de barro, areia,
as casas, uma parte eram feitas com as coisas que encontravam na natureza. Nos finais de semana, eu fazia visita aos idosos e levava a comunhão. É uma cultura bem forte. A principal religião é a tradicional, que conserva o culto ao voodoo, que é justamente essas entidades que eles acreditavam e faziam sacrifícios. A segunda religião é a muçulmana e a terceira é a cristã, dividida entre católicos e protestantes. As celebrações dominicais duravam em média 4 horas. O ofertório era um dos momentos mais festivos, porque, segundo o que eles viviam, quando ia ofertar, tinha que ofertar com alegria. Então, normalmente eles dançavam. Então, tinha mais ou menos uns 15, 20 minutos somente de louvor, de cantos, não é como o nosso, que era o canto do ofertório, não. Era louvor mesmo, louvor para levar a oferta com um dom, com alegria ao Senhor. Um povo simples, mas complexo pela realidade socioeconômica, política, etc. Uma sociedade predominante nos extremos. Então, um pouco dos ricos eram ricos, completamente isolados, separados da extrema pobreza. Então, a maioria da população vivia abaixo da linha de pobreza. A cultura é muito rica e com influências de muçulmanos, árabes, libaneses, chineses e, em especial, os franceses, que até hoje continua sendo o país que dita e decide o comércio e a política e os rumos do país. Togo é uma terra cheia de mistérios e desafios. Trabalhei muito, tanto na formação religiosa como social, cultural e econômica. Antes de vir, as irmãs que estavam lá, as togolesas, e nós fizemos essa experiência, passaram a administrar a escola. Então, como diretora pedagógica, professoras, ainda estão sendo formadas para dar continuidade ao aumentando as irmãs e aumentando também a presença delas mais inserida na escola, porque a necessidade continua presente. A exigência é de muito trabalho e muita coisa ainda para realizar. Mas, de acordo com o que nós já fizemos, já se evoluiu bastante. Os anos que estive no Togo foram quase 7 anos de trabalho. Foi uma doação de corpo e alma. Aprendi muito, agradeço muito aos togoleses, deixei muitos amigos em Cristo e uma maravilhosa experiência com as crianças. Exemplo, então a gente tinha uma diária que começava logo cedo. Já às 4 da manhã a gente já estava pronta para dar início a todas as atividades, na maioria das vezes, principalmente na parte da cantina, que a gente também trabalhava preparando a primeira refeição, que era tipo um mingau, e preparávamos um tipo de um pequeno bolinho frito, que era diverso durante a semana. Então, às 6h30 já deveria estar pronto, porque o primeiro grupo de alunos estava chegando, que era a classe que eles chamam de passagem, quando a criança estava já próximo de sair da quarta, que é o 5º ano aqui no Brasil, e vai para o 6º ano. Então, já pegando o ensino básico maior, vamos dizer assim. Mas era uma atividade muito extensa. E depois, tínhamos todo esse decorrer da tarde, praticamente, nós estávamos realmente livres às 2 da tarde. Então, com isso, nós podíamos ainda continuar com alguma outra forma de atividade e dentro da realidade do village. Então, a missão Além Fronteiras é muito grande e precisa de uma abertura maior, uma cultura diferente, pessoas que a gente nunca conheceu, né? Pensando em juntar, unir força. São diferentes, mas a gente vê a riqueza
do amor de Deus que está em toda parte. Então, trabalho não falta e jamais vai faltar, mas a gente tem realmente um amor que leva a Jesus como a nossa fundadora, que colocou essa nossa missão de como pobres filhas da visitação, de sair do seu local e além fronteira e conhecer e ajudar. Posso dizer que o que eu aprendi mais do que eu mesma dei, porque a realidade cultural é muito importante para a gente quebrar certas barreiras de preconceitos, pensando que o povo é desse jeito, é desse. Não é assim. Nós temos uma visão que vai ser desfeita com a experiência, mas também tem que amar, né? Infelizmente não deu para fazer mais do que eu gostaria pela, vamos dizer, a limitação. A língua é muito importante, mas eu consegui, na graça de Deus, com o Senhor, com a ajuda das irmãs também, e o trabalho, a gente se dedicar, se doar em ajudar. Então, eu deixo aqui a minha mensagem da importância da gente se doar pela causa maior, que é salvar vidas, que é colaborar. Não importa onde a gente for. Hoje estou de volta ao Brasil, retornei no final de 2019, em dezembro, e continuo com a missão agora dentro do meu próprio país, que não falta as atividades e também uma abertura para conhecer o que mudou e se adaptar à realidade atual. Obrigada e vocês fiquem com Deus. Boa noite.